Irmãos, aquilo que está no meu coração, espero poder entregar aos irmãos e espero de fato que isso seja bênção para as vossas vidas, amém? Meus queridos, sem mais delongas, eu quero apenas trazer alguma coisa que todos os anos, desde que o Senhor me trouxe para esse lugar onde nós estamos cumprindo uma missão, nós fazemos. Todos os anos nós fazemos um processo de reevangelização, ou seja, relembrando o Evangelho. Eu acho que isso é uma coisa muito importante para a igreja, para que nós não desfaleçamos da nossa fé. Apenas uma palavra introdutória. Como eu quero ler um texto com vocês um pouco longo, que está lá no capítulo 6 de Mateus, sem dúvida alguma, quando vocês sigam cantando, e 5 vezes acho que cantaram, pelo menos 2 vezes cantaram esse hino, que vem o teu reino, que dúvida eu tenho, né? Que essa é a palavra, está dentro disso, né? Então, não, fiquem sentados que nós vamos ler depois. Agora não, obrigado, muito obrigado. Nós vamos ler durante a palavra. Eu quero fazer primeiro uma palavra introdutória aqui para os irmãos. E eu comecei a pregar essa mensagem aqui no capítulo 1 de Mateus. Eu comecei a pregar na nossa igreja no mês de fevereiro. Nós estamos em julho e cada mês parece que vai um capítulo só. Estamos no 7º capítulo de Mateus. Parados na oração do Pai Nosso, a gente fica um espaço de tempo enorme, porque pensar em Deus como Pai é uma coisa muito profunda, e ela ocasiona muitas mudanças nas nossas vidas. Por quê? Porque entender o que Jesus explicava ou falava como Pai para nós, ele obviamente esclarecia Pai não nos padrões humanos, mas nos padrões divinos, o que é ser Pai. E quando nós entendemos o que é ser pai e entendemos a nossa filiação, nós como filhos, a nossa vida muda. E é uma mudança radical. Existem pessoas que têm problemas ao orar e se dirigir a Deus como pai, porque tem como referência talvez um pai, humanamente falando, que fora de uma expressão negativa, uma referência negativa em sua vida, por abandono, desdém, violência, etc. E N circunstâncias que podem fazer com que a pessoa tenha um bloqueio. Esse é o grande problema do antropomorfismo, né? Nós acabamos fazendo Deus a nossa imagem e semelhança, ou a imagem e semelhança de uma pessoa. Nós condenamos a idolatria, mas às vezes nós fazemos a mesma coisa. E isso processa um bloqueio na nossa mente dessa relação pai e filho. E isso é um problema muito sério. Jesus Cristo veio para resgatar tudo nessa terra, não é? Ele veio para resgatar tudo. Mas eu gosto de citar muito fortemente as 2 coisas principais que o Senhor Jesus veio resgatar. O primeiro foi a humanidade do humano, voltar o humano a entender qual era o propósito de Deus para o ser humano, que muitas pessoas esqueceram o que é ser humano e se transformaram em máquinas, em pessoas que simplesmente atuam, que são dirigidas, orientadas por ideias, por pensamentos, por ideologias, por retóricas. Infelizmente, o homem deixa de usar a sua capacidade pensante, ou seja, a sua capacidade de analisar, de entender, de compreender o que ele ouve, simplesmente para seguir uma maioria. Ele ouve aquela maioria, ele é motivado aquilo se torna na sua vida um hábito, e de repente ele está fazendo uma porção de coisas que ele não sabe nem porquê, mas ele faz. E isso não é diferente dentro da igreja. Eu sou filho e neto e bisneto de obreiros, neto de pastor, filho de pastor, tenho um filho pastor, seja de gerações, e eu sei o que isso significa muitas vezes dentro da própria igreja. Amamos a Deus, mas será que nós desfrutamos tudo que Deus tem para as nossas vidas? O Senhor vem resgatar esta humanidade e ao mesmo tempo fazer uma revelação muito profunda. Ele vem revelar para nós 2 coisas basicamente. Primeiro, como Deus é. Se você quer saber como Deus é, olhe para Jesus. Nas suas reações, nos seus ensinamentos, no que Ele nos mostra, né? Como Deus, nós descobrimos quem é Deus e como é Deus. Se você quer descobrir como Deus quer que o homem seja, olhe para Jesus. Jesus é o homem perfeito e é o Deus na terra, o Deus encarnado. Então Jesus é tudo para nós, não é? Quando nós observamos isso, irmãos, é importante pensarmos algumas coisas para que não exista confusão em nossa vida. Eu digo aos irmãos, é muito bom ler a Bíblia e encontrar aquilo que você acha que é contradição. Não duvide em perguntar, não tenha medo de Deus. Deus não tem medo de ninguém, e nem se assusta com as suas perguntas, com as suas interrogações, com os seus sofismas. Ele não se preocupa com nada disso.
Ele está só pronto a responder. Quem tem falta de sabedoria, ou seja, não sabe alguma coisa, peça a Deus. Deus vai te responder. Mas se você encontra que alguma coisa entre o teu cristianismo ou a Bíblia que você conhece, que você lê, que você ouve pregar, você encontra alguma contradição, explique isso para Deus, fale com Deus sobre isso. Não tenha medo, porque a Bíblia não tem contradição. O que ela tem é má interpretação, ou débil interpretação. Às vezes pessoas pensam... outro dia mesmo alguém me parou no meio de um corredor para dizer: pastor, mas então o que está escrito aqui está errado? Eu disse: não, o que está escrito não está errado. Você precisa entender dentro do contexto o que aquele texto de fato nos explica, não é? Vamos a um exemplo muito simples, não é? Se nós fizermos a vontade de Deus, ou seja, o salmista diz isso aí, não é? Deleita-te no Senhor e Ele concederá o desejo do teu, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que enganoso é o coração do homem. Então parece uma contradição. O que é que nós fazemos com isso? Então precisamos entender o contexto para compreender o que é que um está dizendo e o que o outro está dizendo. Esse problema dessa confusão mental, dessa confusão espiritual, dessa confusão religiosa, é exatamente esse paradigma que vem Jesus Cristo quebrar. Nós não podemos nos esquecer de que a Bíblia, na sua divisão muito clara entre Antigo e Novo Testamento, existe um período, e esse período foi um período muito confuso. Pastor Alessandro ao meu lado falava alguma coisa quando ouvíamos um dos hinos tão belos que os irmãos cantaram. Eu tenho que estar molhando a garganta aqui, tá bom? Desculpe. Umedecendo, né? Os irmãos cantaram sobre o que acontece com a vida de um homem ou de uma pessoa que não consegue mais discernir a voz do Espírito Santo. Ele se transforma na pessoa iníqua. A diferença entre pecado e iniquidade é que a iniquidade é um pecado repetitivo. É quando a pessoa já não consegue mais reconhecer aquilo como pecado, porque a voz do Espírito Santo já não é mais ouvida dentro do seu coração. Então ele se transforma em alguém iníquo. Ele se transforma como uma máquina e o diabo aplaude. Hoje existem muitas pseudo-igrejas espalhadas por aí que estão fazendo um desfavor ao Evangelho e um grande favor ao inferno. Por quê? Porque desvia os olhos da pessoa para a verdade do Evangelho, oferecendo-lhe bênçãos, não é? Dando-lhes presentes, dando-lhes curas ou oferecendo-lhes promessas, decretando, profetizando e etc, etc. Mas o Senhor Jesus disse: acautelai-vos desses que são lobos vestidos de ovelha. E eles chegarão um dia lá diante de mim e vão dizer: mas eu profetizei no teu nome. Você fez, mas quem disse que a profecia era verdadeira? Eu expulsei demônio, você expulsou, mas quem disse que o demônio saiu? Ou seja, você fez, né? Mas ele sabia qual é o efeito daquilo que você fez. E o Senhor diz: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isso será terrível nesse tempo. E oxalá nenhum de nós que estamos aqui nesse auditório tenhamos que ouvir um dia isso: apartai-vos de mim, vós, né, que praticais a iniquidade. Pecado, todos nós cometemos todo o tempo. Alguém diz: existe pecadão, pecadinho? Existe diferença de pecado, sem dúvida alguma. Caso contrário, João não explicaria isso, né? Há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Entender isso. Mas o importante é essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito. Pois bem, exemplo do que significa um silêncio de Deus em nossa vida, nós encontramos quando no período antigo testamentário, depois que o povo de Israel voltava da Babilônia e era restaurada Jerusalém, né, primeiro Esdras, depois Neemias, depois o templo de Zorobabel foi levantado, o povo, uma vez muito abençoado, enriquecido, próspero. Vamos falar sobre isso hoje, prosperidade. Pensem bem, prestem bem atenção, por gentileza, porque aqui é uma diferença, um divisor. Tem 2 microfones para falar bem aqui, claro, que nós temos confusão que nós fazemos entre vontade e fé. Tem pessoa que confunde vontade com fé. Tem pessoa que diz assim: eu tenho fé que Deus vai me dar aquele emprego. Não, você tem vontade que Ele te dê. Fé tem firme fundamento. A tua vontade não. A tua vontade pode falhar. Então muitas vezes nós confundimos e usamos a palavra fé de uma maneira equivocada. A fé, ela tem uma base, esta base é bíblica. E a fé é o quê? É na vontade agradável, boa e perfeita de Deus. Se a nossa vida é entregue nas mãos dele dessa forma, nós vivemos em fé e por fé, não é? Nós aplaudimos tanto um Pedro que caminhou sobre as águas, mas Jesus não aplaudiu ele não. Nós aplaudimos, achamos muito bonito o que aconteceu com ele. Mas quando ele chegou ao barco, Jesus entrou ao barco com Pedro arrastado, né, levantado daquelas águas, todo molhado, ensopado, jogou ele lá dentro e disse: por que duvidastes, homens de pouca fé? Nós aplaudimos, Jesus não aplaudiu. Jesus disse: se vocês não tiveram fé, era apenas ter ouvido a minha voz, sou eu. Bastava saber que eu estou presente. Calma, tempestade não é problema onde eu estou.
certo? Eu sou o problema para a tempestade, não a tempestade para mim. Eu sou a tempestade, amém? Então essa é a diferença entre a fé e a vontade, não é? Essa é a diferença entre a fé e a vontade. Pois bem, quando nós olhamos no passado, a influência politeísta, ou seja, os muitos deuses que vagavam na cabeça e na mente das pessoas, depois que foi escrito o decálogo, as leis, depois os preceitos, as 363 leis de Moisés, o que aconteceu? O povo viveu sempre em altos e baixos, altos e baixos. Quando o povo retorna a Jerusalém, já chegando no ápice dos tempos de Deus, né? Nunca é o nosso tempo, o tempo de Deus, que a gente nem sempre sabe qual isso sempre está com Ele, segredo do seu coração, sempre, e assim será, assim nos disse Jesus. Então o Senhor restaura Jerusalém, e outra vez esses homens se levantam, e o Senhor começa a prosperá-los. Andar com Deus é ser próspero, andar com Deus é ter bênção. Eles foram prósperos, preste atenção, tem um momentinho, uma coisinha aqui, você vai pegar uma chave aqui. E eles prosperaram muito, só que ao prosperar, começaram a se acomodar e confiar na sua própria força. Eles receberam muitas profecias do Senhor, desde a Babilônia até dentro de Jerusalém, Jeremias falando, e Ezequiel falando, e as palavras eram muito fortes. Maldito o homem, confia no homem, confia na força do seu braço, acabem com isso, confiem em Deus, orem para Deus. Mas eles aos poucos foram se desviando, por causa do quê? Por causa da tranquilidade da sua prosperidade. Tenha cuidado. Às vezes a prosperidade, quando tudo vai muito bem na vida de uma pessoa, não necessariamente é porque ele está andando bem com Deus. Ele pode estar andando de braços com o diabo, bem abraçadinho, andando para cima e para baixo com o diabo. Essa pode ser uma possibilidade, e vamos entender agora por quê. Então esse povo começou a prosperar e prosperar muito, só que aconteceu algo. Eles transformaram o culto ao Senhor, um culto como esse, em um lugar onde se reuniam pessoas hipócritas, cínicas. E o Senhor nunca aceitou isso, a hipocrisia. O Senhor não quer ninguém aqui que se diga perfeito. Ninguém que se diga perfeito. Se você se disser perfeito, você tem que dar uma explicação. Em primeiro lugar, pergunto eu, quero saber como é que você, sendo Deus, consegue estar na terra. Se nós temos alguma coisa, por graça mas não por nós mesmos. Nada somos. Então esse assunto de entrar na igreja com atitude hipócrita, como que eu sou, eu não preciso, eu posso, eu consigo, isso é declarar o seu próprio fracasso espiritual. Então a igreja pode estar cheia de pessoas, mas ali no meio está tudo meio misturado, joio e trigo, joio e trigo, joio e trigo, e a gente não sabe quem é quem. Mas Paulo disse: examine esse homem a si mesmo, porque nós não temos direito de julgar ninguém, mas você pode julgar o seu próprio coração. Pois bem, esse povo começou então a entrar ao culto ao Senhor, que olha, irmãos, a importância, ao culto ao Senhor de maneira cínica. O Senhor então, no final desses tempos, levanta o profeta, o último registrado no Antigo Testamento, que é Malaquias, e ele fala em 4 capítulos de 4 épocas da vida desse povo. E é interessante como ele enfatiza isso e bate forte nesta tecla. Aí, de repente, não é isso o que acontece? Deus fala resumidamente no livro de Malaquias: vocês acham que a minha palavra para vocês é uma canseira? Eu preparo para vocês uma mesa e vocês olham para ela e acham desprezível? É desprezível a minha palavra? Isso é pouco para vocês? Vocês não estão entendendo o que é isso? O que é que vocês estão fazendo? Entram para um culto e trazem falsamente as vossas ofertas. Claro que as ofertas eram naquela época traduzidas em gratidão, através de coisas palpáveis, coisas concretas. Hoje são espirituais, mas é o mesmo sentido dado a Deus. O que nós apresentamos ao Senhor é verdadeiro ou é falso? De nada vale entrar diante do Senhor como eles faziam com um cordeiro aparentemente imaculado, puro, perfeito, sem mancha, mas eles levavam na mão, e ninguém sabia realmente o que era aquele cordeiro, mas Deus sabia. Ele é muito bonitinho por fora, mas ele é cego. Ele é muito bonitinho por fora, mas ele é manco. Eu sei que ele não é perfeito como você está dizendo que ele é. Você faz isso para que os outros vejam, mas eu estou vendo. Eu estou vendo que eu estou exortando vocês, eu estou chamando a atenção e vocês não ouvem a minha voz. Vocês chamam a minha palavra de canseira. É isso mesmo? Vocês estão cansados de me ouvir? Vocês estão cansados de me ouvir? Não querem ouvir a minha palavra? Irmãos, parece que o livro de Malaquias se resume numa palavra: vocês estão cansados de me ouvir? Trato feito, eu não falo mais. Irmãos, era isso que conversamos? Era isso que conversamos quando vocês cantaram sobre Davi aqui. Não é isso? Sobre Davi aqui. Ele cometeu todos os pecados que nós conhecemos, mas diferentemente de Saul, né? Ele rasgou as suas vestes quando o profeta o encarou, chegou diante dele, e o seu clamor não era esse: Senhor,
por favor, Senhor, não retires de mim o teu Espírito, porque como consequência do pecado a minha vida é triste, o gozo já não está mais em mim, mas não retires de mim o teu Espírito, porque Ele está falando comigo, enquanto Ele fala eu estou contente, mas não retires, a única coisa que eu te peço é devolve-me o gozo da tua salvação. Esse gozo que pode estar faltando no coração de alguém que tem o Espírito Santo, mas não tem o gozo, Senhor, em consequência do quê? Da sua vida pecaminosa ou de uma iniquidade que está ali, um pecado repetitivo, e não existe mudança na sua vida, e o Espírito Santo está falando. Então o gozo não está ali no coração da pessoa, mas o Espírito Santo fala. Agora o terrível é quando o Espírito Santo diz, então eu não falo mais. Quer saber como isso é duro? Pergunte a Saul. Clamar a Deus, Senhor, fala comigo, e Deus falar, jamais, já te rejeitei, há muito que te rejeitei. O Senhor disse isso a Samuel, com respeito a Saul. Isso é terrível. E o que Deus fez? Quando esse povo, um povo inteiro, rejeitou a voz do Senhor, o Senhor simplesmente disse, eu me calo. Irmãos, quando a gente simplesmente lê ou pensa ou fala sobre esse assunto, nos parece ser muito simples, mas não é. É duro imaginar você ficar 40 dias sem que Deus dirija a palavra a você. Você chega na igreja e problemas, você se sente meio cansado, mal, e pede, Senhor, fala comigo, e o Senhor não fala. Agora 40 dias, você já imaginou 4 meses? Você pode imaginar 4 anos, você viver assim? Você pode imaginar 40 anos? Dá para imaginar 400 anos? Os pais falando aos filhos, nós temos um Deus que fala conosco, Ele é vivo. Nós somos monoteístas, nós cremos em um Deus, e esse Deus fez, nos livrou, aconteceu, fez milagres, isso, falou, continuou falando, mas eles perguntam, mas cadê Ele? E Deus não fala. O Senhor não levantava profeta entre o povo, e os profetas não falavam. Então o que começou a surgir? Preste atenção nisso, irmãos. O que começou a surgir? Os achismos, os pequenos grupos. Eles se reuniam, os pequenos grupos, o quê? Tratando eles de discernir a lei de Moisés, tratando de discernir qual era a vontade de Deus, sem a ajuda do próprio Deus, sem profeta, sem Deus falando com eles. E aí começaram a surgir aqueles pequenos grupos, aquelas seitas. Quando Jesus chegou, elas ali existiam, as seitas que perambulavam em Israel, toda a Palestina. Hoje nós vemos igrejas que nascem cada dia. Eu lhes confesso, irmãos, quando eu era criança, quando eu era rapaz, mocinho que saía para evangelizar, entregavam um folheto para nós e nos instruíam dessa forma. Entregue esse folheto para alguém, diga para a pessoa, olha, procure a igreja evangélica mais próxima da sua casa e vai lá assistir um culto. Essa era a instrução que a gente tinha. Hoje nós não podemos mais fazer isso. Não podemos, porque eu não sei o que naquele lugarzinho que a gente fica tão feliz por ter aberto e falando o nome de Jesus, eu não sei o que exatamente estão pregando ali. Provavelmente, aquele lugar, sem julgar nenhum especificamente, porque não temos esse direito, mas talvez aquele lugar ao qual estamos nos referindo, talvez qualquer um por aí, esse lugar, ele está atraindo as pessoas em nome de Jesus, oferecendo expulsão de demônios e curas, e fazendo trocas e meritocracias, você dá isso e recebe aquilo outro, e estão desviando os olhos da pessoa da verdade. E ela presa ali, porque se fala de Jesus e se usa a própria Bíblia, ela fica presa àquilo, acreditando que está servindo a Deus, que vai para o céu. E o inferno aplaude. Ela está fazendo um desfavor ao Evangelho e um favor ao inferno. Vejam bem isso. E alguém diz assim, pastor, mas como é possível se em certos lugares que talvez façam dessa forma ou pratiquem dessa forma, eles progridem? Irmãos, Jesus deixou bem claro isso. Leia o Sermão da Montanha, leia direitinho, leia, todo o Evangelho está aí. Jesus deixou bem claro, olha, não tem jeito, não há como servir 2 senhores. Em outras palavras, Jesus disse, só existem 2. Não existe uma terceira via, isso a política quer inventar, uma terceira via, não é? Mas com Deus só existem 2, o Senhor sabe, ou é Deus com as suas hostes espirituais, ou é Satanás. Então o mundo jaz no maligno. Então quem não está com Deus, que não segue a Deus, está servindo o inimigo. Não adianta, pode ser a melhor pessoa do mundo, você a vê maravilhosa, tem muita gente boa do lado de fora da igreja, e muita gente ruinzinha na igreja. Aliás, eu costumo dizer que dentro da igreja estão os piores, né? E só Jesus para aguentar a gente e nos mudar, né? Fazer um milagre nas nossas vidas. Eu sou um desses, um dos piores. Mas existe muita gente boa do lado de fora no mundo. E a gente diz, por quê? Então a gente sente inveja da prosperidade do ímpio. Fala, como é que ele, sem Deus, sem a ajuda de Deus, sem nada, por que ele prospera? E eu sofro tanto. Irmãos, a prosperidade dele pode ser um grande engano. Por que pode ser um engano? Veja bem, ele está caminhando na vida e as portas vão se abrindo para ele, como normalmente para qualquer pessoa, em uma vida socioeconômica como nós vivemos. As portas vão se abrindo, as oportunidades vão aparecendo, e talvez o diabo poderia atrapalhar a sua vida e desgraçá-la. Mas como ele sabe que aquele caminho é um caminho excelente,
para os fins do inimigo, o que o inimigo das nossas almas faz? Ele sai do caminho, ele deixa o caminho livre para a pessoa, continua, vai prosperando, vai porque você está indo para o caminho certo, o caminho que eu quero, que é o inferno, porque há caminhos que ao homem parecem bons, mas o seu final é morte. Esse é o grande problema. Então não tenha inveja daquele que prospera, não tendo Deus. Preocupe-se que o reino de Deus venha sobre você e o que você faz dentro do reino de Deus, porque dentro desse reino a história é diferente. Veja bem, quando Jesus vem, ele vem a esse mundo e ele começa, vocês usam aqui a revista Escola Dominical da CPAD, né? Isso. Então, me desculpe, a revista Escola Dominical estava falando justamente sobre esse Sermão da Montanha, e é óbvio de que todos nós pregamos pegando um texto e falando sobre aquilo, e mostrando conceitos e preceitos morais. Isso é muito importante, muito bom. Mas, na verdade, Jesus, no Sermão da Montanha, a primeira coisa que ele faz é provar ao homem a sua impossibilidade de viver como Deus quer que viva. Começa pelas bem-aventuranças. Quando o Senhor começa a fazer aquela lista de bem-aventuranças, o que quer dizer a palavra bem-aventurado? Quer dizer imensamente feliz. Eu gosto de usar esta palavra, é completamente feliz. Completamente feliz, não alegre, é diferente. Feliz é ser, alegre é estar. Não é completamente feliz. E ele dá uma lista, e nessa lista, quando você vai olhando, em uma você consegue, na outra você não, na outra você sim, a outra não, duas não, uma sim, você consegue ser. O que o Senhor está mostrando? No final ele diz assim: olha bem, aquele que não conseguir cumprir tudo, falhar em uma só, falhou em tudo. E Jesus ainda diz: olha, a tua pureza, a tua fidelidade tem que superar a dos fariseus. Olha só, a dos fariseus, aqueles quais Jesus criticava, como dizendo assim: você é pior do que eles. E Jesus sela essa palavra dizendo assim: e sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Tem alguém aqui capaz de se atrever a dizer: eu sou essa pessoa? Perfeito como é o meu Pai que está no céu? Era isso que Jesus estava dizendo, a impossibilidade. E ele falava para quem? Por favor, leia no contexto. Você vai descobrir que o Senhor Jesus falava para uma porção de pessoas, discípulos, mas entre eles estavam aquelas seitas que foram criadas, e criadas como? Através do achismo. Eu acho que é assim, eu acho que a lei significa isso, que o que o Senhor falou é aquilo e aquilo outro, ou seja, pequenas, vamos colocar aqui entre aspas, igrejas, que diziam: eu acho dessa maneira, eu acho de outra, eu acho de outra, eu acho de outra, eu acho de outra. Vem Jesus e fala para tudo. Eu vim aqui para trazer para vocês alguma coisa muito clara. Primeiro, eu não estou desfazendo da lei, ao contrário, a lei é boa, e eu não vim para abrogá-la. E sobre todas as coisas eu vim aqui para cumpri-la. Homem nenhum cumpriu, mas eu vim para cumpri-la. Agora, uma coisa vocês precisam entender, né? O que Jesus veio fazer. Estou aqui só parafraseando o que Jesus talvez dissesse em uma linguagem mais simples para nós aqui hoje. Jesus vem para fazer uma releitura da lei. Ele começa a reler a lei, mostrar a lei de uma forma diferente, que os escribas não entendiam, que os fariseus não entendiam, que os saduceus não entendiam, que nenhum daqueles grupos, aquelas seitas, podiam compreender, a tal ponto de que eles começaram a odiar Jesus, pela forma como Jesus fazia as suas propostas. Eles colocavam bem claro: olha, você não pode adulterar. Jesus fala: para com isso. O que Deus queria dizer é o seguinte: você pensou, já acabou. Entendeu? Você já o fez em pensamento. Então não adianta, senhor fariseu, querer matar esta mulher adúltera, certo? Se você está lá no meio e talvez fez coisa pior. Deus está vendo o teu coração. Deus está vendo o teu coração. Você está até com dó que ela vai morrer, porque você já achava ela tão legal, você saiu com ela algumas vezes, ficou escondido. Na rua você ora, nas praças, bonito, mas lá escondido vai saber o que você faz. Jesus não era fácil, irmão. A tal ponto que Jesus olha para todos aqueles homens, inclusive um monte de fariseus e escribas que estavam lá, e ele disse: se alguém não tem pecado algum, atire a primeira pedra. Quantos de vocês são capazes, diante dos meus olhos, de fazerem isso? E o que aconteceu? Um por um foi saindo. Nenhum deles ficou. Porque todo homem, diante da presença de Deus, ele derrete. Ele não consegue se manter na sua soberba. Porque Jesus vem mostrar isso para nós. Nenhum de nós tem essa possibilidade. Nenhum de nós tem essa possibilidade. E Jesus dizia isso para quem? Para fariseus, para publicanos, para os escribas. Ele dizia essas palavras para eles também. Então o Sermão da Montanha, ele era para aquele momento, mas ele também era profético. Falava tanto para eles como para nós. Agora entendamos bem, quando o Senhor Jesus falava para eles, olha que interessante, quando chega, por exemplo, na oração do Pai Nosso, Jesus diz assim: portanto orareis. Em que tempo está esse verbo orar? Em que tempo está? Vocês são bons de português, eu não. Irmãos, o português é o idioma que eu menos falei na minha vida. Verbo orar, orareis. Em que tempo está? Presente? Futuro, né? Orareis.
Porque vocês orareis, somente no futuro vocês vocês poderão orar Pai Nosso, porque hoje vocês não são filhos. Não é isso? Porque só existe uma maneira de ser filho, é através de Jesus Cristo, do sacrifício dele. Ele ainda não havia morrido. Então ele diz assim: no futuro vocês vão ter essa possibilidade de orar e dizer Pai. Olha que coisa linda. Vocês vão poder orar Pai. E que maravilhoso, né? É lindo ele dizer Pai. E quando você começa a expandir-se nesse mundo, nesse universo do Pai, segundo os preceitos de Deus, irmãos, a gente fica apaixonado por esse Pai. Ele é lindo, ele é maravilhoso. E Jesus descreve, faz ilustrações, como por exemplo a parábola do filho pródigo, mostrando um pai que assustava o conceito daquela cultura, da sua ética religiosa. Chocava todos eles. Que pai estranho é esse? Um pai que faz concessões a filho, concessões estranhas, porque o pai sabe o que está fazendo e o filho não, e o pai mesmo assim permite. Mas contudo é um pai que conversa com o filho, é um pai que abraça o filho, é um pai que beija o filho, é um pai que insiste com o filho, é um pai que resiste o filho, é um pai que espera o filho, que espera com ansiedade ele voltar, não despreza esse filho jamais. Que coisa, que pai é esse? É o que Jesus está dizendo. Esse pai é um pai, e naquela parábola ele mostra de dois filhos diferentes. Por quê? Porque Jesus ensina a orar Pai. Qual é a segunda palavra? De quem? Nosso. Ele é o pai meu, mas ela também é o pai dele, é o pai dela, é o pai do outro. É um pai que me protege, que me guarda, que me ama, mas também ama o outro, protege o outro, guarda o outro. Ou seja, se eu não conseguir entender paternidade, eu não consigo entender irmandade. Eu não consigo entender o que é igreja, eu não consigo entender a proposta de Jesus Cristo, eu não consigo entender a nova família, a família que vai viver eternamente junto. Eu não consigo entender isso. Eu preciso compreender que o meu irmão, fraco ou forte, é meu irmão. E ele é objeto do mesmo amor, do mesmo Pai, da mesma intensidade. Oh, aleluia! Isso é maravilhoso. Jesus vem para estabelecer isso, quebrar todos esses dogmas, desses conceitos, dessas religiões. Irmãos, por isso é importante a palavra de Deus. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Não faz muito tempo, um pregador chegou na nossa igreja, ele foi convidado para pregar, e ele prega, irmãos, e quando ele termina de pregar, a igreja está em êxtase, porque existem aqueles chavões gostosos, que a gente fica tão feliz, e o culto fica maravilhoso, e tudo muito bem. Não há problema, às vezes, de um pregador pegar um versículo e falar tudo o que ele quer, desde que ele fale coisas boas, né? Tem gente que pega um versículo e fala tudo o que ele quer, e é tudo, qualquer coisa, menos palavra de Deus, né? Ele vai te desviando para outros lados, falando o que ele quer. E esse pregador pregou, eu estou ouvindo. De repente ele chama as pessoas, e as pessoas vêm emocionadas diante do altar. A igreja estava praticamente em delírio. Um excelente orador, um grande orador. E quando as pessoas estavam todas ali, ele começou a decretar, a profetizar. Eu profetizo isso para você, eu decreto isso na tua vida, eu isso, eu aquilo. Depois que ele decretou para todo mundo, profetizou para todo mundo, ele vira e fala: agora o pastor Arnaldo vai orar. Eu falei: eu não profetizei nada, não decretei coisa nenhuma. Você que profetizou, se vira. Não é isso? Você vai orar e você vai dizer que isso aí vai se cumprir. Sabe por quê, irmãos? Porque é muito fácil falar, eu profetizo, eu falo, eu decreto, mas o que vale de verdade é o que está aqui. Essa palavra não falha. Se nós não aprendemos a nos apegarmos de fato nessa palavra e entendermos que essa palavra significa para nós, irmãos, será muito fácil. O que Jesus falou: lobos sagazes virão vestidos de ovelha e enganarão muitos. É isso que eles farão. Eles vão enganar muitos, mas ele disse: vocês têm que aprender a julgar. Olha para a árvore, a árvore boa vai dar fruto bom, e se ela for ruim, ela não vai dar fruto bom, e se ela for boa, ela não vai dar fruto ruim, ela vai dar fruto bom. Mas olha bem o que Jesus disse. Ele não falou: olha para uma plantinha, olha para uma sementinha, ele falou: olha para a árvore. A árvore, irmão, é bem estabelecida. Salmo 1, junto a ribeiros de águas, não é isso? Ela é bem estabelecida, bem plantada, ela cresce, ela toma um tempo. Ela toma um tempo para crescer, ela é podada, ela sofre as intempéries, mas ela cresce, ela produz folhas, depois ela produz flores, depois ela produz fruto, depois ele vai ver se o fruto é bom ou não. Então não adianta a gente olhar para um pregador, olhar para uma pessoa e dizer: que bênção é esse irmão. Não sei, a bênção está aqui. Se a pessoa pregar esta palavra e você puder ler esta palavra e dizer o que ele está dizendo é o que está escrito aqui, diga amém, abrace, ame. Mas se ele quiser falar o que ele quiser e começar a dizer um monte de profecias, de coisas, diz aquele irmão: guarde-se disso, fuja em nome de Jesus Cristo, para que você, decepcionado, não caia nesta rede do diabo e acabe se decepcionando não com o evangelho, mas com o que aquela pessoa pregou dizendo ser evangelho.
Jesus vem exatamente para isso, para trazer esclarecimento, para trazer para nós o que isso significa. Observem bem, eu não posso me alongar muito hoje, não é só por causa do tempo, né? Porque eu tenho medo de repente a minha voz parar aqui, eu não quero que isso aconteça, em nome de Jesus, amém? Vocês vão estar orando para mim, amém? Amém? Então chega Jesus e ele mostra uma coisa, de que lá no Decálogo, o quinto mandamento, quem se lembra o quinto mandamento? Não precisa se lembrar, eu vou ajudar vocês. Está escrito: honra teu pai e tua mãe. E é o único mandamento com promessa. E Paulo vai lá no capítulo 6 de Efésios, não me falha a memória, capítulo 6 de Efésios, e volta a falar isso aí. Ou seja, incentivando os filhos a honrarem seu pai e sua mãe. Bom, de passagem podemos dizer, o que significa honrar pai e mãe? Ah, já sei, é no dia do aniversário dele levar uma flor desse tamanho. Não. Honrar pai e mãe é uma pessoa olhar para a sua vida e dizer assim: bendito o ventre que te gerou. E que você, através dos seus atos, do seu caráter, da sua representação do teu pai ou da tua mãe, e eles talvez nem seja, talvez o teu pai foi horrível, a tua mãe te abandonou. Contudo, a Bíblia não disse honre dependendo de, ela apenas diz honra. Honra o teu pai e a tua mãe. Ou seja, se você não tem coisas boas para falar dele, mal não vale. Se as pessoas pensarem que você é fruto da educação que esses pais te deram, deixe-os pensar assim. Não precisa dizer, não precisa contar nada. Contar para ele: não, meu pai e minha mãe não tem nada a ver com a minha educação, eu sou bonzinho assim, porque... Não, honra, faz a tua parte. Honre o teu pai e a tua mãe, só isso, honre. O teu pai pode ser a pessoa mais terrível do mundo, mais violenta, pior do mundo, não precisa contar isso para ninguém. Deixa as pessoas olharem para você e pensar que foi dele. Isso você estará honrando o teu pai e a tua mãe. Isso é muito importante. Agora, parece que isso aí é alguma coisa simplesmente social, é uma coisa simplesmente cultural, é uma coisa simplesmente ética. Não é. Isso é espiritual. Claro que nós não temos esse tempo de trazer esse traçado desde Gênesis até aqui, mas esse não é o grande ponto. O grande ponto é ouvir a palavra de Deus falada através da boca do profeta Malaquias, quando o Senhor dizia essas palavras. Eu vou ler para vocês não precisam ler essa parte não, certo? Quando ele dizia com essas palavras assim, olhe bem, capítulo 1, versículo 6, depois você leia lá, está escrito assim: o filho honrará o pai, e o servo ao seu senhor. E o Senhor Deus faz essa pergunta a eles, e essa pergunta se dirige a nós também: se eu sou pai, onde está a minha honra? Esse é o grande ponto. Como é que nós honramos a Deus? Irmão, sabe que muitas vezes eu fico até, eu acho engraçado, a gente compreende, entenda bem, estou falando aqui para um auditório proeminentemente cristão, crente em Jesus Cristo, né? Gosto dessa palavra crente em Jesus Cristo. Não estou falando para esse, mas vocês observem, por exemplo, os nossos congressos, né? Nós temos congressos, aqueles congressos são maravilhosos, Deus fala, né? Aquele poder, né? Aquela coisa gloriosa. Depois você vê as fotos dele. Quando você vê as fotos do congresso, você não fica contente de ver as fotos? Mas quais são as fotos que você está vendo? Fala para mim. Desculpa, eu vou fazer uma mímica aqui, tá bom? Você vai ver a foto de uma irmãzinha assim, o outro assim. Não é assim? Quase toda a foto jogada no chão. Você e eu olhamos, a gente sabe o que aconteceu. A gente sabe por que aquela pessoa está daquele jeito. Foi tocada por Deus, uma coisa maravilhosa aconteceu no seu coração. Nós sabemos, mas o mundo, já pensou? Você mostra para um colega seu de trabalho: olha o meu congresso, e mostra uma menina com a cara assim. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de um incrédulo, de uma pessoa que não conhece a Deus? É olhar assim e falar: meu Deus, como esse povo sofre. O que acontece? Mas por incrível que pareça, que isso seja apenas um fato ilustrativo, essa muitas vezes é a verdade do evangelho que nós vivemos. Nós parecemos ser, irmãos, às vezes nós, não digo dessa igreja, não digo de vocês, mas eu digo cristãos de maneira geral, parece que nós transformamos um culto em um lugar de trocas, somente isso. E às vezes os hinos são assim: enquanto você adora, você ganha, enquanto você faz, você recebe, e você vai receber, e o culto já começa assim: não sei como você entrou, mas você vai sair diferente, você está precisando de alguma coisa, mas Deus vai te dar, hoje Ele resolve. E tem aquele pregador entusiasta, né, que fala: nesta noite a tua vida muda, parece que ele, coitadinho, é o que vai mudar o planeta, né? Hoje, sabe por que ele está lá? Né? Não precisa ser hoje pode começar um processo na tua vida, hoje pode se abrir, hoje se abre uma possibilidade na tua vida de você começar a caminhar em alguma coisa nova. Mas não é que hoje vai acontecer, por quê? Porque eu estou ali, o pastor Arnaldo está aqui hoje, então hoje minha vida muda. Não tem coisa nenhuma, irmão. Quem muda você é o Espírito Santo, numa obra gloriosa de santificação. É Ele quem muda.
Não é o pregador. Então, às vezes a gente tem que fugir disso, ou então fazer de conta que não ouviu quando o pregador começa a falar muito dessas coisas. Essa é a verdade. Olha, irmão, eu não sei o que eu estou falando aqui, mas eu estou falando a palavra de Deus, amém? Em nome de Jesus. Depois os pastores me exortam e a coisa é muito simples, nunca mais me convidem e acabou. Não terão mais problema dessa natureza, certo? Dessa natureza. Mas a verdade é que, irmãos, nós precisamos colocar sim essa atenção nisso. Jesus confrontava, e ele confrontou esses homens. E durante todo esse tempo, o que Jesus mais chamava a atenção era para isso: um dia as coisas todas vão mudar, e você poderá orar assim: Pai nosso que estás no céu. E aí ele continua, olha que lindo, Pai, depois nosso, não é só meu nem teu, mostra a irmandade, que estás, um Deus estável, um Deus que não muda. Ele não muda, irmãos. Todas as vezes que nós olhamos Deus falando conosco e se manifestando, Deus se levantou, Deus tirou, Deus fez, Deus pôs a mão, os olhos dele, tal, nós imediatamente enxergamos antropomorficamente. Nós olhamos um Deus conforme a nossa imagem e semelhança. Quando a gente ouve assim, Deus está olhando para nós, a gente já vê duas bolas. A gente já logo imagina, é azul, é castanho e tal. A gente vê, né? Duas bolas oculares. A gente logo imagina, a mão de Deus, a gente já vê 5 dedos. Tomara que não seja 4, mas vê 5, né? Dedos, né? E assim vai, coisas, né? A gente vê sempre a nossa imagem. Mas é a maneira de Deus falar conosco, a maneira teofânica dele falar, né? Ele precisa falar de uma maneira que a gente compreenda. Mas na verdade João explicou, né? Ou seja, Jesus explicou isso lá em João. Ele disse, Deus, o que Deus é? Deus é Espírito. Então o Espírito não tem uma forma definida. Então acabe com isso, ele só se manifesta para a gente poder entender isso. Isso entende? Amém, irmãos? Isso não é difícil de compreender, não é? É uma coisa muito fácil. Então toda manifestação que existe, não adianta ficar falando, porque eu vi que o cabelo dele é assim, que não sei o que. Não, tudo isso aí é uma linguagem para que nós compreendamos a seriedade de Deus, o trono de Deus, o governo de Deus. Então isso mostra, Pai nosso que estás, Deus é estável. Não tem gente que tem, irmãos, nossa, a oração é uma coisa extraordinária, e sem oração não adianta. Tem razão, nós precisamos orar é uma coisa muito importante. Vamos falar um pouquinho já sobre isso. Mas observe bem, tem gente que coloca a oração antes da palavra, como se a oração fosse mais importante do que a palavra. E alguém até faz alusões, quando fizeram uma pergunta a um grande evangelista, qual é o mais importante, a oração ou a palavra? E ele disse, olha para uma andorinha e pergunta para ela qual é o mais importante, a asa esquerda ou a direita, ou seja, que as duas são iguais. Na verdade não é. E primeiro é a palavra, porque se você não tem a palavra, você não sabe que você tem Deus. Então você vai orar a quem? Se você não tem a palavra, você não sabe que tem Pai. Como é que você vai se dirigir a Ele? Que tipo de confiança você vai ter? É a palavra que te ensina a orar, é a palavra que te ensina a falar, é que a palavra que te ensina com quem você vai falar. Aí, como consequência disso, você tem vontade de orar. Aquilo nasce no teu coração. Você sabe que tem um Pai que te ouve, que te compreende, que não se aborrece com você, que não te ignora, que não te despreza pelas tuas dúvidas, pelas tuas imperfeições, que te ama e que deseja falar com você, e fala com você, e te desafia como está desafiando nessa noite. Fala comigo, Ele quer que você fale com Ele, Ele quer que nós oremos. Então entenda bem, se nós não partimos de um princípio de que a palavra é o que Jesus ensinou, é a diferença entre vontade e fé. A fé tem um firme fundamento, e o firme fundamento é essa palavra, porque ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? Palavra. Essa palavra vem da boca de Deus, através de Jesus Cristo começa toda essa nova história. Jesus, o próprio Deus encarnado, falando e dizendo para nós. Então, irmãos, chega um momento em que a gente compreende que através do sacrifício de Jesus Cristo, as coisas mudam em nossas vidas, mudam completamente em nossas vidas. E aí acontece o que é a conversão. Vocês não, eu acho que vocês não vão se importar, mas eu preciso fazer uma. Eu vou pedir permissão aos irmãos, principalmente os obreiros que estão aqui. Eu quero fazer só uma pequena encenação usando alguém aqui, umas 2 pessoas. Eu posso fazer isso? Às vezes não é muito permitido. Eu posso, me permite? Depende da encenação, né? Hein? Se não for uma coisa muito extravagante. Não, nada extravagante. É simplesmente ilustratória. Simplesmente ilustratória. Bom, então eu vou fazer o seguinte: eu vou fazer imaginário. É mais fácil assim? Eu vou fazer a ilustração imaginária, né? O que nós temos aqui? Nós temos, por exemplo, aqui Deus, certo? Imaginem Deus aqui, olhando do trono dele, olhando para a terra. Olhando para quem? Olhando para mim. Eu sou o pecador, certo? Deus olha para mim e vê os meus pecados. Aqui desse lado está Satanás, o acusador. O que é que ele está fazendo todo o tempo? Qual é o trabalho dele todo o tempo? Me acusar. Qualquer falha que eu faça, o trabalho dele é acusar e dizer: Pai, olha o que ele fez, olha o que ele não fez, olha o que ele fez, olha o que ele não fez.
Mas ali nós temos Satanás ali, ok? Deus ali, Satanás aqui, o pecador está aqui. Aí Deus olha para o pecador e o Satanás diz: olha quantos pecados ele tem, olha o que ele fez, olha o que ele faz, olha o que ele faz cada dia, olha as suas transgressões. Então de repente a gente está sentindo diante de Deus a pessoa acusada, exterminada de uma vez só. Mas João explicou para nós, ele disse: filhinhos, não pequeis. Mas ele continua: mas se pecardes, tendes um advogado. Certo? Então aqui aumenta o personagem: Deus, Satanás, o promotor e o advogado desse lado. Só que o advogado, ele faz um trabalho não de convencer Deus. Ele não precisa convencer Deus. Não. Ele só mostra o que ele fez na cruz. O que é que ele fez na cruz? Ele se interpôs entre eu, o pecador, e Deus. Se colocou na minha frente. Então quando Deus olha para mim, o diabo fala: ele pecou, Jesus se coloca na frente e fala: mas eu paguei. Era essa. Eu paguei. Então por mais, suponhamos, né? Isso não acontece. Por mais que Deus quisesse ver, Jesus vai se interpondo. Ele está sempre na tua frente dizendo: eu paguei. 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 Alamachaia. Agora observem bem. Isso aí dá também vazão àquilo que a gente encontra, que a gente consegue ganhar graça irresistível, não é? Ou seja, de que Deus, Satanás, o pecador, Jesus, então tá bom, eu peco, Jesus me cobre, Deus não me enxerga, só vê Jesus, então eu posso fazer o que eu quiser. Ei, falta um personagem aí. Nós falamos que existe Deus, o diabo, Jesus, o pecador. Quem faltou? Isso, vocês cantaram sobre ele, o Espírito Santo. Olha que coisa linda. Eu sou o pecador, eu errei. Quando eu erro, Satanás diz: pai, ele errou, merece castigo. Jesus entra na frente e fala: eu paguei. O Espírito Santo corre e fala: ajeita isso, camarada, pede perdão, você não pode viver assim, conserta isso, passa. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, o Espírito Santo fala conosco, o Espírito Santo está em nossas vidas, ele chama a nossa atenção, conserta. Não vale a pena viver assim, peça perdão, mude isso agora. Por quê? Porque a comunhão do Pai conosco não é interrompida, mas é a nossa com o Pai que é interrompida, por causa desse pecado. E o Espírito Santo nos ajuda, para que a nossa consciência esteja livre, porque a gente fica ouvindo a acusação do diabo. Irmãos, o diabo ele fica como, sabe, um mensageiro de Satanás, esbofeteando de um lado ao outro, o tempo todo, querendo te acusar. Você nunca vai ser igual aos outros, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Mas o Espírito Santo está ali para dizer a mesma coisa de maneira muito mais poderosa: você vai conseguir, eu estou com você, eu vou te ajudar, você vai chegar lá, você vai conseguir, você vai conseguir. Aleluia. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Você vai conseguir, você não vai parar nesta jornada, você seguirá adiante, porque o Paracleto, o Espírito Santo, está ali ao teu lado. Espero que essa encenação imaginária tenha sido bem clara, os irmãos puderam enxergar isso. Pense sempre: Jesus se coloca à tua frente, todo o tempo ele está, nesse momento, Jesus está aí na tua frente, ele está aí, ele intercede por nós, irmãos, é noite e dia, dia e noite, todo o tempo intercedendo por nós. E o Espírito Santo está ali para nos ajudar, promover essas mudanças em nossas vidas. Aí então o que acontece? Quando nós, por meio de Jesus Cristo, ganhamos o direito de sermos feitos o quê? Filhos de Deus. Coisa que eles não tinham, porque Jesus ainda não havia morrido. Somente após o sacrifício de Jesus Cristo é que foi dado ao homem o direito de ser chamado filho de Deus. Agora olha que coisa linda. Imaginemos um Deus maravilhoso e de repente um Pai maravilhoso, e de repente eu descubro que eu sou, por meio de Jesus Cristo, o quê? Filho. Pense, você é filho. Filho amado. Filho amado de um pai com amor incondicional, um pai que corrige, disciplina, mas faz com tanto amor, com tanto carinho, não te larga, não te desampara, nunca te deixará. Você é filho, você é filho, eu sou filho. Você é capaz de dizer nessa noite: eu sou filho? Por que você não fecha os seus olhos e sente gostoso
e diga: eu sou filho. Oh, Amalabaixo. Eu sou filho. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é estar no centro do reino de Deus. Agora, quando nós pensamos ser filhos de Deus, o que é que nós temos que pagar? Porque existe essa coisa, né? Tem gente que acha que tem que pagar, fazer certo sacrifício, isso, aquilo outro, para poder ter conquistas na vida. Sendo que a vontade de Deus para nós, ela é sempre a melhor. São desejos de paz e prosperidade em nossa vida. Você sabe que existe muito crente que Deus quer prosperar e prosperar em todas as áreas, espiritualmente, e às vezes essa pessoa não está preparada para isso. Por quê? Porque começa a prosperar um pouquinho espiritualmente, receber dons, isso, aquilo, ele já começa a se transformar em juiz. Se ele começa a prosperar financeiramente, ele já começa a achar que a sua maneira de servir a Deus é a correta, porque Deus o está abençoando. Então é um perigo. Então muitas vezes Deus freia, ou seja, aqui nessa igreja não existe uma só pessoa que não seja alvo de Deus para bênçãos superabundantes. Não existe uma pessoa aqui dentro, nenhuma, que Deus diga: esse eu não quero abençoar. Cada um de nós aqui temos já direito, conquistado por Jesus Cristo, bênçãos abundantes, familiares, emocionais, espirituais, financeiras, tudo. Irmão, aqui só tem pobre com nome de pobre, aqui é tudo rico, vida abundante, tudo já, nos olhos de Deus, tudo já é. O problema é que para Ele te entregar o que você tem, Ele tem que preparar esse vaso. E esse vaso tem que se quebrantar, e não é Ele quem quebra. Lembre-se de que o vaso se quebrou na mão do oleiro. Tem que haver um quebrantamento. Dizer: Senhor, constrói de novo, reconstrói a minha vida, faça como o Senhor quiser. Manuseie a minha vida. Eu não quero eu ter direito sobre ela, porque eu entendi que vem o teu reino, que vem o teu reino. Se eu digo que vem o teu reino, é para vir o reino, e quem manda nesse reino é o rei, não sou eu. Não confunda isso. Esse é o grande problema às vezes de uma pessoa orar e dizer: eu bombardeei o céu com oração e por isso as coisas mudaram. Ninguém bombardeia o céu com oração e muda coisas, porque Deus está. Pai nosso que estás, Deus é estável. Deus não se comove, Deus não se, sabe, às vezes, sabe, Deus é estável, irmãos. Deus sabe o que faz. Deus, mesmo quando Ele vê você chorando e Deus não intervém, você diz: por que Ele não intervém naquela hora que eu tanto preciso? Deus sabe o porquê, porque a visão dEle é macro, a nossa é micro. A gente só vê aquele pedacinho de tempo. Deus está vendo tudo. Ele fala: você precisa passar por esse caminho. Eu sei aonde eu estou te levando. Apenas confia em mim, confia em mim, confia em mim, confia em mim. Se nós aprendemos a confiar, mergulhar na vontade de Deus e pegarmos aqueles nossos planos que nós temos, eu vou pegar um papel meu aqui, pegar aqueles planos que nós temos ali escritos: Senhor, aqui estão os meus planos, abençoa eles. E a gente pegar esses planos e rasgar eles todinhos em picadinho e falar: Senhor, os meus planos não me interessam para nada. Por quê? Porque eu creio que o Senhor tem um plano para mim. Aí, quando o Senhor criou uma árvore, Ele tinha um plano para ela. Ele sabia qual era o fruto, todo o plano Deus tinha. Deus tinha um plano para os animais, Deus tinha um plano para os peixes, Deus tinha um plano para as aves, Deus tinha um plano para os ventos, Deus tinha um plano para os astros, Deus tinha um plano para tudo. E você acha que Ele não vai ter para a tua vida? Ele tem esse plano. Ele está desejoso de te dizer: por favor, entenda que os meus planos na tua vida trarão na tua alma uma satisfação inigualável. Você vai entender a razão pela qual você nasceu, porque antes que os teus ossos fossem formados, eu já te conhecia no ventre da tua mãe. Já tinha planos desenhados para a tua vida. Então por quê? Por que nós ainda duvidamos desse Deus? Aí vem Deus e pergunta lá em Malaquias: veja bem, o que você quer? Quer viver 400 anos sem ouvir Deus? Então ouça o desafio de Deus: se eu sou pai, diz o Senhor, onde está a minha honra? Você não falou que é gostoso ser filho? Deus está dizendo: se eu sou pai, onde está a minha honra? E não adianta querer honrar a Deus fazendo assim, trazendo florzinha para Ele, acendendo vela para Ele. Não é assim que se honra a Deus. Se honra a Deus com atitudes. Atitudes que as pessoas olhem como um filho terrenal e diz: bem-aventurado o ventre que te criou. Que olhe para você e diga: bem-aventurado é você pelo Deus que você tem. E vivermos dessa maneira.
Vivermos de fato dessa maneira. Muitas vezes nós dizemos que somos filhos, mas nós vivemos como bastardos, como filho que não é de verdade, todo o tempo sofrendo, todo o tempo em prova. Meu Deus, parece que a minha vida é uma prova eterna. Tem alguma coisa errada. Provas são momentâneas, muitas vezes necessárias. O irmão está tocando ali, é para eu parar? Não, né? Quando começa a tocar o hino já é hora de parar? Não sei. É para parar? Eu? Não? Quando você tocava eu ouvi, agora eu estou falando, você não me ouve? Cadê, irmão? Aqui a gente é músico, irmão, escutou uma nota, a gente já, né? Até para fazer um fundo musical, não sei, é assim, né, que vocês fazem, que eu não sei. Agora, olhem bem, irmãos, o Senhor vem falando, e quando Ele explica a oração do Pai Nosso, aí é que eu quero que você, por gentileza, abra sua Bíblia e só acompanhe essa leitura. Jesus falando, olhe bem, vamos lá, em uma parte do Sermão da Montanha, é isso que eu quero que vocês acompanhem essa leitura. E nessa leitura, eu quero que você entenda uma coisa. Deus é Pai, amém? Amém. Isso é assunto definido? E o segundo, também, você é filho? Agora veio o desafio, se você é filho, por favor, viva como filho. Glória a Deus. Digo outra vez, se você é filho, viva como filho. Honra o teu pai. É o primeiro mandamento com promessa. Honre o teu pai. Viva como filho. E aqui Jesus vai dizer o que é que o pai espera de um filho. Vamos lá? Capítulo 6. Jesus começa no versículo 24 a dizer isso. Ninguém pode servir a 3 senhores, certo? Viu? Não existem 3, somente 2. Porque ou há de servir a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Não podeis servir a Deus e ao inimigo e ao mundo. Não podeis servir. Você tem que se definir. Porque se você ficar em cima do muro não funciona. Tem que se definir. Aí Jesus continua. Por isso vos digo. Diz a quem? Aos filhos ou aos bastardos? Aos filhos. Disse, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Ou seja, que essa não seja a tua primeira preocupação. Irmãos, que o teu reino venha, que o céu desça, aleluia. Não se preocupe com as coisas terrenais, continua Jesus, porque a pergunta, não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestimento? No princípio desse culto nós ouvimos de um jovem, quem sabe que vestido bonito, que roupa bonita que ele estava, um tênis de marca e qualquer coisa, morreu. De que valia o que ele tinha? Se perdeu a vida. Qual é mais importante? É o que Jesus está dizendo. Vai vendo a mentalidade de Jesus, o que ele vem trazendo. Pense nisso. Ele estava falando para fariseus, para publicanos, para saduceus, falando para nós, falando para os homens daqueles dias. Eles, olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso, o quê? Olha, vosso Pai Celestial as alimentam. Não tendes vós, que sois filhos, muito mais valor do que eles? Qual de vós poderá com todos os vossos cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Qual é a tua grande preocupação com as melhores roupas? É para que no teu funeral vistam aquela roupa? Olha o que Jesus vai dizendo. Olhai para os lírios do campo, como crescem, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Quando Jesus diz isso, às vezes dá a impressão para alguma pessoa que gosta muito do não fazer nada, pensar assim, é verdade. Eu como filho de Deus eu não preciso fazer nada, serei eu como um lírio de hoje em diante, né? É isso que Jesus está falando. Jesus continua dizendo, veja assim, eu vos digo que nem mesmo Salomão com toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim
Presta atenção nisso. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens, de pequena... Olha a diferença entre fé e vontade. Você acha que se Deus faz tudo isso para uma erva do campo, para uma ave, para um inseto, prover para eles, você acha? Ele não é pai deles, ele é só criador deles. Ele sendo pai, ele não vai se preocupar com essas coisas por você? Você está entendendo o que é ser filho? É o que Jesus está dizendo. Cai a ficha de uma vez. Entenda. Qual é o teu comportamento? Jesus está chamando a atenção. Se você é filho, comporte-se como filho. Jesus prossegue: não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos. Essa inquietação que provoca no coração da pessoa uma angústia, que a leva a depressão, que a leva a crises de pânico. Irmãos, como nós tratamos esse assunto na igreja? Eu trabalho com aconselhamento o dia inteiro. Eu tenho 2 irmãos da igreja, são psicólogos que me ajudam nisso. Casos eu passo para eles, casos fico com eles. Eu trago assuntos problemáticos, eles tratam de problemas. São 2 coisas diferentes. Quem sabe psicologia sabe o que eu estou falando. Eu trato da problemática, eles tratam do problema pontualmente. Quantas pessoas em angústia? Por quê? Porque esse mundo vai provocando angústia, irmãos. Cada vez que você pega esse celular, ele está desafiando alguma coisa, dizendo que você não tem alguma coisa, que te falta alguma coisa. Aqui fala, isso é uma mensagem diabólica, irmãos, é divina. Deus pega aquilo que o diabo usa como ferramenta para te destruir e te traz dentro dessa igreja para dizer tudo aquela provocação do lado de fora que você sofre através das redes sociais é divina. Deus está por trás de tudo isso, dizendo: não importa o quanto você deseja do mundo, não importa o que você alcance do mundo, olhe para a televisão, olhe para as redes sociais. Que vergonha um homem ser preso, algemado, rede de televisão, o mundo inteiro mostrando. Por quê? Porque corrupto, porque roubou, porque estafou, porque enganou, porque fez coisa errada, e o homem vai preso, e o homem já tem milhões e milhões de dólares, dinheiro para ele, para o filho, para o neto, para o bisneto, para todo mundo, e ele sai de lá e ele continua querendo mais e mais e mais. Nada sacia a sua alma. Por quê? Porque o que sacia a alma do homem é só ele. Então, quando a tua vida começa a se inquietar, entendeu? Porque eu não tenho isso, aquele tem e eu não tenho, ele tem aquele carro e eu não tenho, ele tem aquela casa e eu não tenho. Se comparar e querer correr atrás dessas coisas desesperadamente, como se Deus estivesse alheio às tuas necessidades, como se você não tivesse pai. Se vira. Você não tem pai que cuide de você. Você nasceu de novo. E a criança, quando nasce, não sabe nada, tem a dependência plena. E o pai e a mãe não jogam o filho fora porque ele não sabe pedir adequadamente. Às vezes nem orar adequadamente, você ou eu sabemos. Precisamos do Senhor, do Espírito Santo está interpretando as nossas palavras, porque não sabemos. E a criança pequena sabe? Você já viu alguma criança nascendo e já falando com seus pais com as palavras mais bonitas do mundo? Ó, minha genitora, a qual permaneci dentro do vosso ventre por 9 meses. A criança não faz isso, só ela dá um berro, e a mãe vai, mamadeira. Meu Deus do céu. Não consegue andar. E quando dá os primeiros passinhos, sai contando para todo mundo. Bilhões de pessoas andam. Mas a alegria de uma mãe, de um pai, ver o filhinho dar os primeiros passos. Que coisa. E você acha que o teu pai lá no céu, quando te vê, dá os primeiros passinhos. E aí você tenta, não tem força e cai. E quando você cai, ele pega você e fala: não presta, vai para o inferno. É isso? É assim que a mãe faz com o filho quando cai? A criança cai, abre um bocão chorando, a mãe corre, abraça e fala: não, filhinho, você não consegue hoje, mas você vai conseguir amanhã. Tenta de novo, tenta de novo, tenta de novo. Eu vou te alimentar, eu vou te alimentar, eu vou te ajudar, eu vou te ensinar. Você vai crescer, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar, eu vou te ajudar. Você vai crescer. Você vai aprender a caminhar, você vai aprender a falar, você vai aprender a viver por si mesmo. Você vai aprender, eu te ajudarei.
Não andeis inquietos. Versículo 31. Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou o que nos vestiremos. Por quê? Veja bem, porque todas essas coisas os gentios, ou seja, o mundo procura. De certo, olha o que Jesus afirma, ou seja, reafirma, porque é isso que ele está falando conosco até agora. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais estas coisas. Ele sabe do que você precisa. Tem gente que faz jejum de 21 dias, 42, 69, e faz em jejum, Senhor, para te mostrar o que eu preciso, eu já sei. Você é meu filho. Eu conheço as suas necessidades, eu já tenho tudo aqui na minha mão, estou com a vontade de entregar. É você que fica aí, papai, eu não tenho, eu já sei que você não tem. Eu sei do que você precisa. Escute bem, e eu te dou o que você precisa. Eu preciso de roupa. Você só precisa de roupa porque tem um corpo. Você só tem um corpo porque você tem vida. Você só tem vida porque Ele te deu. Aquele que te deu a vida te dá o corpo, que te dá o corpo te dá o vestimento. É isso que Ele está dizendo. Se eu comecei, eu continuo, eu cuido. Eu sou o teu Deus, eu sou o teu Pai. Os cultos precisam ser transformados, nossos cultos precisam ser aqueles cultos onde a gente vai entrando com alegria, para dizer, Senhor, eu vim mais uma vez aqui te agradecer. E o diabo fala assim, mas as coisas deram errado, mas vai mudar, porque o meu Deus é poderoso, Ele é maior do que todos os problemas, e Ele vai, a gente, irmãos, irmãos, esse culto está desde o princípio. Eu gosto de chegar no começo do culto, eu gosto de participar, eu estou aqui desde o princípio, ouvindo cada hino, ouvindo esses jovens cantar, ouvindo a igreja cantar, ouvindo a letra que Deus os inspirou a escolher. Eu estou ouvindo, estou prestando atenção, eu estou vendo uma igreja com vontade de adorar. Irmãos, esse é o caminho: adorar, agradecer, dizer obrigado, Senhor, pelo cuidado que o Senhor tem comigo. Não é esperar ter, não, já tem para comigo. Então observem bem, Jesus fala, o Pai sabe de tudo o que vocês necessitam, e assim como Ele veste o lírio do campo, Ele vai te vestir. Assim como Ele cuida das aves, natural, Ele vai cuidar de você. Você está entendendo, irmão? Olha a mudança que pode ocorrer na nossa mente quando a gente pensa em um Pai que se preocupa antecipadamente por nós, do que a gente ter um Deus, que Deus não é nome, Deus é título. A gente ter um Deus que pode até não ser o Deus verdadeiro, como algumas religiões por aí que pregam de Jeová e querem falar Yahvé, tem que falar o nome certinho. Você fala para ele, vamos orar. Se você quer correr com esses que vêm de pastinha de 2 em 2, quer se livrar dele, proponha fazer uma oração com ele. Ele não ora com você. Sabe por quê? Porque você vai dizer, Senhor meu Deus. Ele fala, para que Deus você está falando? É isso que ele pensa. Agora eu não sei, quando eu oro e falo Deus, eu só tenho um. Você tem dois? Só tenho um. Eu tenho um pai, o meu pai tem um nome, mas eu chamava ele de pai. Estava um monte de homens lá. Quando eu gritava pai, quem é que olhava para mim? Estava um monte de criança. Quando ele falava o meu nome, quem é que ouvia a voz de quem? Do meu pai. Pai e filho, irmãos, é uma ligação, é isso aí. Está entendendo, não? Mas é diferente você pensar em Deus como um Deus que está preocupado com tantas outras coisas, que não tem tanto tempo para você, do que pensar em um pai. É uma relação íntima. Estamos entendendo, irmãos? Eu olho daqui e vejo toda uma congregação linda, maravilhosa. Deus olha para cá, Ele não olha isso aqui não, Ele olha cada um. Ele está vendo cada coração na sua intimidade, cada um. Ele vê um por um. Irmãos, você é único. Ele te vê assim, de maneira única. É um assunto entre pai e filho, filho e pai, entre ele e você. Ao entrar nesse lugar, o nosso louvor, a nossa adoração, o nosso descanso, a nossa alegria, a nossa gratidão, aí dá vontade de orar, dá vontade de jejuar, dá vontade de louvar, porque nasce da alma. Então Jesus deixa claro, vosso Pai já sabe de tudo isso, certo?
Agora vamos ler o versículo seguinte. O que é que diz o versículo 33? Porque todas estas coisas, versículo 32, né? Os gentios procuram. De certo, vosso Pai bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas, diz Jesus, olha a conjunção, mas buscai primeiro o quê? Observe a prioridade da tua vida, qual é? Ele diz, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas. Amém? Amém. Correto? Todas as coisas vos serão dadas, correto? Errado. Porque dado já foi. Ele já te deu. Tudo já é teu. E o que Ele quer é acrescentar na tua vida muito mais do que aquilo que Ele já te deu. Estas coisas vos serão acrescentadas. Coisa linda. O Senhor quer acrescentar. O que o Senhor quer dar tanto a ponto de derramar-se na nossa vida e espalhar-se, abençoar outras pessoas, é isso que Ele quer fazer. Por isso Ele diz, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal, o mal do mundo. Mas quando você, como filho de Deus, conhece o cuidado de Deus sobre a sua vida, observe bem, o que muda não são as circunstâncias. Os problemas da vida continuarão iguais para todos. O sol nasce sobre o justo e sobre o injusto. Eu quero só contar uma ilustração. O meu tempo já foi, né? Já, né? Dá tempo de contar essa ilustração ou não? É 5 minutos. Prometo, eu não vou passar de 5, irmãos, eu prometo. Passar de 5 serão 6, mas no máximo. Nós tínhamos uma igreja, isso lá nos Estados Unidos, nós tínhamos uma igreja e eu tinha um grupo de brasileiros. E naquele grupo de irmãos, eu comecei a dar um estudo bíblico para eles sobre esse tema. Naquela igreja, era igreja de brasileiros, isso há muitos anos, quando havia pouquíssimos brasileiros lá, veio para a casa do Senhor uma irmã chamada Esther, e trouxe com ela o seu marido, chamava-se Ari. Esse homem era judeu, e ele se apresentou muito educado. Ele disse para mim, pastor, eu venho aqui para acompanhar a minha esposa, mas eu não sou crente, não sou cristão, eu sou judeu. Bem-vindo, sente-se aí. E esse homem ficou. Só que o judeu não saía do culto. Todo culto o judeu estava lá. Passou uns dias, o judeu estava cantando. Aí nós propusemos o grupo de estudo bíblico numa quarta-feira, onde via a toda a igreja. E nesse dia o judeu estava lá assistindo todos os estudos bíblicos. Estava aprendendo. No ano anterior ao que eu estou te contando, foi 1994, faz tempo, né, irmãos? Houve talvez o último maior terremoto na área de Los Angeles, no sul da Califórnia. Terremoto tremendo, derrubaram muitas casas. Lá o governo, ele é ágil como mais ou menos o nosso aqui, né? Quando as casas começaram a cair, trincar, os helicópteros começaram a descer, e eles cercaram as autopistas, e a polícia já acionou, levantaram cabanas, começaram a trazer água, alimento, e tirar as pessoas das casas de risco, e fazer todo esse trabalho. Então, foi é muito difícil contar com detalhes tudo o que aconteceu ali naqueles dias. A gente viu essa intervenção. E no meio disso tudo, o governo ainda fez uma coisa. Quando eu falo, é o governo da Califórnia, tem outros estados que não têm essa mesma condição. Lá cada estado é praticamente um país, depende da sua condição, das suas leis. Lá na Califórnia eles fizeram o seguinte, por exemplo, eu morava em uma casa de 3 quartos. Onde morava 2 quartos, eu, a minha esposa e meus filhos, no outro quarto. Quando a minha casa rachou, eu tive que sair daquela casa, porque ela poderia estar condenada, e eles me pagaram durante 1 ano um aluguel de uma casa, mas não de 2 quartos, de 3, porque era uma menina e 2 meninos, e eles não queriam que a menina e o menino e os meninos estivessem juntos. Então 1 quarto para a menina, 1 quarto para os meninos. Conclusão, eu ganhei uma casa melhor do que a que eu tinha, certo? Fui lá contente, feliz, 1 ano. A parte disso, eles queriam a relação de tudo que a gente perdeu no terremoto. Tudo. Televisor que quebrou, geladeira que queimou, tudo que a gente dava a relação, e eles davam dinheiro para a gente comprar tudo de novo. Tudo que a gente perdeu. Podia até mentir.
Era só colocar, e tudo que fosse colocado ali tinha verba para você comprar tudo. É lógico que as pessoas não eram tão abusivas, não falo por todos, mas isso aí era entregue para nós. Pois bem, isso foi em 94. Agora em 96 eu estou dando esse estudo. Na nossa igreja havia um moço chamado Reinaldo. Ele trabalhou em uma grande rede de televisão aqui no Brasil, que não está muito popular hoje, mas era mais popular na época. E ele foi para os Estados Unidos para assumir toda a parte de vídeo e áudio de um shopping center enorme que estava sendo construído ali. Ele havia sido convidado por essa companhia. Só que nesse terremoto, esse shopping cedeu. E quando cedeu o shopping, aquele trabalho, aquele contrato dele se desfez imediatamente. E esse moço então se transformou em uma pessoa ilegal, dizendo em documentos nos Estados Unidos. Todo o processo dele se paralisou, tudo ali acabou. Foi convidado a se retirar, a voltar para o Brasil, mas ele gostou de ficar lá. Reinaldo ficou lá. Pois bem, só que agora Reinaldo não tinha trabalho, que a única coisa que ele sabia fazer é aquilo. Ele foi convidado para aquilo, não tinha outro lugar. Nos outros já haviam profissionais tão capazes quanto ele, e ele não conseguia. E o Reinaldo foi fazendo bico daqui, bico dali, e lutando economicamente, e nada. Aí, só levando a vida. Uma quarta-feira dessas, nós estávamos nos preparando para começar a aula. Ali estavam todos os irmãos, e o Ari, ali. O Ari estava sempre ali, o judeu, não era crente. De repente o Reinaldo chega. Como não havia começado ainda, ele entra. Pastor, irmãos, Deus é maravilhoso, Deus é maravilhoso. E a gente todo contente, que amém, Deus é maravilhoso. O que foi? Um testemunho com envelope na mão. O que foi? Ele falou, é o seguinte: no ano retrasado, quando houve o terremoto aqui, vocês sabem, eu perdi meu emprego, minha luta foi muito grande. E de repente eu vi que a minha documentação não vinha mais. O meu medo era receber uma carta do governo dizendo, sai amanhã, ou depois da manhã a gente tira você. Cada dia que chegava o homem do correio, eu apavorado com o que ia chegar ali. E o que aconteceu, disse ele? Ontem chega o homem de correio com uma carta do governo para mim. Está aqui essa carta. E a gente, o que tem isso aí? Irmãos, todos vocês têm orado por mim. Sabido da minha dificuldade financeira aqui, como é que eu estou? Eu estou com dívidas, eu estou preocupado com isso, eu não posso viver com dívida, eu não posso conviver com isso. Mas eu quero mostrar para vocês. E abriu e mostrou um cheque. Naquele cheque vinha uma carta, a carta era do Bill Clinton. E ela vinha escrito assim: senhor morador, em nome do governo norte-americano, eu peço perdão a você, porque quando nós fizemos o mapeamento da região atingida, essas ruas, e inclusive a sua, ficou fora do mapeamento. Então vocês não receberam a ajuda financeira que os outros receberam. Portanto, nós estamos lhe entregando toda a ajuda, com as devidas correções, e mais alguma coisa extra para você. Enfim, irmãos, era um cheque lá de uns 30 e tantos mil dólares. Quando o Reinaldo mostrou aquilo, falou: irmãos, meus problemas estão todos resolvidos aqui. Todo mundo alegre, aplaudiu, deu glória a Deus e tal. Irmãos, o Ari levanta. Ele era brancão, olho azul, não tinha cabelo. Ou seja, o cabelo dele era como os meus, mais ou menos. Ele se levantou, mas se levantou lá de trás, mas irado, irmãos. Ele disse: está vendo, pastor? O senhor está vendo, pastor? Eu falei: está vendo o que, Ari? E o pessoal todo: Ari, calma, deixa ele falar. O que foi, Ari? Vocês os crentes, com vocês é tudo assim. É assim o quê? Se é bom, é Deus. Se é ruim, é o diabo. Vocês são assim. Eu estou cansado disso. Não, mas não saia de lá. Eu estou cansado disso. E o pessoal: Ari, calma, deixa ele falar. Deixa ele falar. Aí ele vira para o Reinaldo e fala: Reinaldo, me diga uma coisa. O teu vizinho do teu lado direito recebeu o cheque também? Não recebeu. Do esquerdo recebeu? Recebeu. O de trás recebeu? Recebeu. E você vem dizer que foi Deus que te deu? Quem te deu foi o Bill Clinton. Não foi Deus. Vem aqui dizer que foi Deus que te deu. Terminou de falar? Falei: terminou, Ari? Terminei, pastor. Eu estou cansado com isso. Eu falei: Ari, o sol e a chuva, sobre todos que cai a chuva. Mas existem uns que agradecem, outros não. O Reinaldo só veio aqui agradecer o que Deus fez por ele. O Ari olhou para mim e falou assim: por isso que eu gosto do senhor, pastor. Ari já está no céu, mas se converteu. Eu tive o prazer de batizá-lo e ver a peruquinha dele voando. Ele entrou com a peruca e a peruca saiu da cabeça dele. Mas ele se converteu. Essa é a diferença dos que recebem, os que sabem ser agradecidos pelo que Deus dá, e aqueles que não. Irmãos, você já tem tudo o que você precisa, tendo Deus como teu Pai. Sede agradecido
honra o teu pai. Se eu sou pai, onde está a minha honra? Eu quero fazer uma oração agora. Se vocês desejarem colocar-se em pé, eu agradeceria. Eu vou rogar que ninguém se mexa do seu lugar, porque esse é um momento espiritual e muito, muito importante. Filhos de Deus, feche os seus olhos. Eu lhes rogo que não os abra. Mantenha esses olhinhos fechados. Porque quando você fecha o olho, você não vê ninguém na frente, atrás, do lado. Não tem pai, mãe, irmão, amiga, namorado, namorada. É você, é a tua individualidade. Os seus olhos fechados, o que era claro fica escuro. Às vezes você olha até mesmo as incertezas da tua vida, a escuridão. O que eu farei? Que caminho tomarei? E isso tem afligido a tua alma e o teu coração. E o Pai está dizendo: filhinho, filhinha, acalma o teu coração. Eu sou o teu Pai.